Boa noite a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão. A gratidão ativa a memória. A memória é a parte mais valiosa do ser humano. Um ser humano, quando perde a memória, perde o valor, perde a sua capacidade de ser. Pode perder um braço, tem como. Pode perder uma perna, vai em frente. Pode perder uma orelha, não tem problema. Mas se perder a memória, para que serve? Você já pensou uma vida com a memória estragada? Que mala! Que situação! E a palavra nos ensina que a gratidão ativa a memória. Amém? Aquilo que você não ativa, atrofia. Aquilo que você não usa, atrofia. Vamos exercitar e vamos desenvolver este potencial, esta capacidade, pois a memória, ela vai catalogar tudo que você irá aprender. Ela, o armazém da sua vida. Amém? Obrigado, Pai. Muito obrigado, Paizinho, por esse tão belo dia. Obrigado, Senhor, pois estamos no novo ano e louvamos a Ti pelo que o Senhor já tem feito por nós nesse novo ano. Obrigado pelos cuidados, obrigado pela palavra diretiva que o Senhor nos dá, obrigado por tudo que o Senhor nos propõe. Obrigado por esse expediente e pela liberdade que temos de podermos louvar e adorar o Teu nome. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ajuda, que intercede por nós, que é o nosso professor, o nosso mentor, o nosso ajudador e também intercessor. Muito obrigado. Obrigado pela Tua palavra que é viva, eficaz e poderosa. Obrigado também pelos Teus mandamentos, que são instruções de preparos para a nossa vida. Obrigado, obrigado pelas Tuas promessas, pois elas são as recompensas, Senhor, pela nossa obediência e pelas práticas que exercitamos, Senhor, daquilo que temos ouvido e recebido de Ti. Muito obrigado. Obrigado, ó Senhor, pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. E eu quero, Pai, Te agradecer por tudo e quero abençoar a todos e pedir, Pai, que a Tua presença nesse lugar seja continuada e que o Senhor fale individualmente com cada um, que a palavra venha como luz, como resposta e também como alimento para o Espírito. Em nome de Jesus, peço-Te estas bênçãos. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono
aplaudimos, Senhor. Tu és digno, Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluias. Obrigado, Senhor. Podeis tomar assentos. Louvamos ao Senhor pela sua graça e queremos dar as boas-vindas às pessoas que pela primeira vez estão cultuando aqui este ano, desejando-lhes um feliz e abençoado ano de reconquista. Este ano Deus oportuniza para nós como um ano de reconquista. Cada ano Deus dá uma palavra rema, uma palavra profética. O ano que passou foi o ano de mudanças. O ano anterior foi o ano da coragem. Então houve mudança. E quem mudou já viu melhoras. Mas eu sei que todos no começo de cada ano têm os seus planos, alvos, propósitos. Mas eu quero dizer, ninguém deve conquistar sem reconquistar o que perdeu primeiro. Como esta palavra tem um significado espiritual, se você quer conquistas com a bênção de Deus, reconquiste seu relacionamento com Deus, seu amor a Deus, sua paixão pelas coisas de Deus, reconquiste a sua alegria de estar na casa do Senhor, reconquiste aquilo que você perdeu. Pode cada um avaliar como no passado tivemos, com respeito às coisas de Deus, vivemos, desfrutamos de melhores momentos e de mais bênçãos. Isso não foi Deus que foi fechando a mão ou retirando esses privilégios, não. Foram as pessoas que foram perdendo hábitos, perdendo autodisciplina, perdendo vontades. A coisa é tão séria que muita gente perdeu até a vontade de viver, vontade de lutar, e também perdeu até a vontade de ser feliz, porque já tem passado anos, e não adianta, o final do ano não muda nada, apenas é uma marca, um marco para a contagem de dias, para ser divisores. A simples mudança de tempo não muda nada, mas é bom para nós contar, dentro de tal ano, eu tenho a minha história de bênção, tal ano foi uma história de dificuldade, de desafios, de preparo, de provas. Então, meus queridos, que cada um aproveite este novo ano e creia na palavra e faça a sua parte. A palavra se cumpre em nós se ela fizer parte da nossa vida. A nossa oração funciona, olha como isso é uma verdade, em João capítulo 15, versículo 7, olha o que diz aí. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, a linha é direta, o relacionamento é real, o crédito é aprovado. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedis o que quiserdes e vos será feito.
O sistema religioso ensina a pedir, mas uma visão de reino, uma visão de governo de Deus, ensina a pessoa permanecer no Senhor, ter relacionamento com o Senhor e fazer com que a palavra do Senhor faça parte da vida. Amém? Tem um pedido nessa noite, a irmã Onilda, para dar um testemunho. Está presente? E se mais alguém quiser, eu creio que esse ano vai fazer a diferença, sim. Boa noite, igreja. Eu não poderia deixar de dar esse testemunho de livramento, né? Antes do final de ano, umas 2 semanas antes, eu comecei a orar e o Espírito Santo me levou a estar orando por livramento da mão do inimigo, do devorador, do assalto. Então, eu comecei a orar todos os dias. Então, a gente faz o trajeto de São Léo até Novo Hamburgo e nesse trajeto a gente vem orando e lê o Salmo. E aquilo estava me inquietando, e eu orando. Aí, chegou ali no dia 20 e poucos, eu comentei com meu esposo, olha, estou desconfiando de tal funcionário assim, pode dar uma olhadinha nas câmeras? Aí ele olhou, primeiro dia que ele olhou já pegou, Deus mostrou. Tem gente que eu sei de pessoas que ficaram 8 anos com funcionário fazendo coisa errada dentro da empresa e não sabia, não conseguia enxergar. A gente não enxerga, a gente se apega às pessoas, a gente começa a amar como se fosse teu irmão, como se fosse teu filho, e a gente se apega às pessoas e, infelizmente, as pessoas não têm o mesmo apego pela gente. Aí, então, Deus me mostrou. Aí, a gente tem uns apartamentinhos na praia, uma herança lá do meu pai, e até faz 3 anos que eu não vou lá, meus irmãos frequentam muito, e aí eu estava fazendo uma reforminha para alugar, e daí, no dia 26, alguém me avisou assim, roubaram todos os apartamentos lá, levaram tudo, não sobrou nada, levaram de panela para cima, e eu pensei, putz, o meu é o primeiro, né? Aí alguém postou lá, mas o da nega ninguém mexeu. Aí eu disse, nossa Senhora, obrigada. Aí eu comecei a glorificar a Deus e meu esposo, para com isso, não está vendo que roubaram dos outros? Eu digo, sim, mas o que eu vou fazer? Meu Deus cuidou, Deus estava lá com a mão estendida, né? Ninguém mexeu, o meu era o primeiro, daí os outros eram para trás. Aí o meu ficou lá intacto, ninguém mexeu em nada. E eu tinha levado um monte de coisa boa, mandado arrumar, reformar. Eu pensei, nossa, que azar, justo agora que eu nunca quis reformar, mas foi tranquilo. Então, Deus nos mostra, né? E eu queria agradecer muito a pastora Neiva, né? Que nos ensina, né, a orar. Ela ainda o último culto que a gente teve, que eu estava, que agora fim de ano para mim é bem corrido. Eu tenho confecção, então trabalho com biquíni, então todo mundo quer ir para a praia e eu estou lá. E aí fica mais difícil para mim frequentar a igreja. Então, a pastora Neiva falou, né? Pediu para a gente ser sensível a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então, todas as manhãs, quando faço minha oração, eu peço a Deus, né? E Deus me levou a esses livramentos, né? Então, Deus nos livra e nos mostra, né? Quando a pessoa, às vezes, conheci uma pessoa que ficou 8 anos com um funcionário levando dela e ela achando que a empresa estava ruim. Então, eu gostaria de agradecer à pastora Neiva, aos ensinos da igreja, do apóstolo, né? Como é bom a gente aprender e saber orar, e orar com entendimento, né? E a pastora tem nos ensinado isso, né? E quem quiser participar é sexta-feira, gente. Quem estiver aí, não tiver a viagem marcada, dá para vir saber mais, conhecer mais de Deus. Obrigada, igreja. Mais alguém? Esse ano terá bastante testemunhos. Obrigado. É ano de reconquistas. Eu acho lindo, porque Deus não impõe, Ele propõe. O amor dele respeita
as escolhas que cada um faz. Não quer dizer que, se você escolhe não querer nada, nenhum compromisso com Deus, Deus lhe respeita, mas não lhe isenta do propósito da vida, pois lá no final, todos um dia vão ter que prestar conta. Deus não impõe, Ele tudo propõe, mas como foi Ele que criou tudo, olha o que diz Isaías 3:10, dizei a quem se ajusta, que bem lhes irá. E todo o conselho, toda a instrução que Deus nos dá, não é para Ele, é para nós. Toda a nossa dedicação, nossa disposição de obediência a Deus, a nossa admiração, o nosso amor a Deus, o nosso desejo de querer Deus, de aprender com Deus, de estar com Deus, de imitar a Deus, isso faz bem, é para nós. E o pior que o inimigo tenta dar um nó na cabeça das pessoas, fazer uma confusão, que Deus escraviza, que o que Deus oferece infelicita, que as coisas de Deus é um atraso, que servir a Deus é prejuízo. Uma coisa interessante, recebi um bilhetezinho escrito à mão, tiraram uma foto e mandaram na rede, dizendo: o perdão é de graça, o amor de Deus é de graça, a bênção de Deus é de graça, a proteção divina é de graça, a graça é de graça, a salvação é de graça, a comunhão é de graça, o louvar, o adorar é de graça. Tudo o que fazemos para Deus é de graça. E é tão bom que o ser humano se sente ainda grato e com disposição de multiplicar esses resultados, de transmitir, ensinar os outros, contagiar os outros. Servir a Deus é uma oportunidade gratuita. Mas servir ao diabo tem um custo, e um custo muito alto. Para você oferecer uma fumaça em adoração a Satanás, que é tragar o cigarro e largar a fumaça para cima, tem o custo do cigarro. Para se sentir inspirado, para fazer alguma besteira, ou se achar mais encorajado, a bebida tem um custo. Se quiser ir para a zoeira, pensando que vai desopilar a alma, tudo tem um custo, e muito caro. E ainda as pessoas acham que o crente que é dizimista está tendo prejuízo. Prejuízo é o material, é o produto que você compra do diabo, com uma proposta enganosa de bem-estar, de felicidade, de descontração e de prazer. É só avaliar. Por isso que todo aquele que escolhe servir a Deus, que valoriza as coisas de Deus, ela prospera, ela cresce,
ela se realiza, ela se torna bênção. Ela é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Deus fazendo parte da vida, e Deus não cobra, mas Deus ensina: aquilo que você quer colher, você deve semear. Quer Deus na sua vida, proteção divina para a sua vida? Põe em prática. Você ouviu o testemunho de nossa irmã? Aqui em cada culto tem um propósito, tem uma proposta de ensino. E nas sextas-feiras é o culto de intercessão. Nas segundas-feiras é culto de preparo para crescimento. Os domingos pela manhã é um ensino preventivo para a vida. Hoje à noite é um culto de libertação por substituição. E ninguém se liberta de algo que não quer mais e que não lhe está fazendo bem, se não escolher algo melhor para colocar no lugar. E é através do ensino da palavra e toda a instrução que a gente aplica na vida e que vem da palavra, ela tem um poder, tem uma unção, é uma verdade que traz resultados, traz mudança, que tem autoridade, que tem um poder, que vai fazendo com que as coisas se estabilizam, que as coisas existam de fato e de verdade. Dizei a quem se ajusta, que bem lhes irá, pois comerão do fruto das suas obras. As nossas obras em Deus, em obediência a Deus, e Deus nos ensina a amar ao próximo como a nós, a fazer pelo próximo o que queremos que seja feito para nós, e é nós que vamos ter os resultados. E aquilo que a gente faz sobre influência e proposta do diabo, nós recebemos é a conta para pagar, as consequências para sofrer. Mas o que nós fazemos para Deus, nós recebemos recompensa daquele bem feito, um retorno multiplicado, e nós é que armazenamos para o nosso consumo. E nós somos um armazém ambulante, que vamos armazenando para nós, armazenando dentro de nós, informações, conhecimento, ensino, princípios, conceitos, verdades, e quanto melhor o material que nós armazenamos para nós, melhores resultados teremos. E quanto pior as coisas que ouvimos, com coisas que nos envolvemos, também estamos armazenando, e as coisas se multiplicam, tanto o bem quanto o mal. Então dizei a quem se ajusta, meu irmão, minha irmã, se você quer ver melhoras, Deus está oportunizando. Eu já venho falando há um ano, que o mundo espiritual sobre o Brasil está favorável, não é mais aquele principado de opressão, aquele principado que estava levando o país ao comunismo, levando às falências, falência moral, falência econômica, falência em todos os sentidos, falência na saúde, na segurança pública, na educação. Hoje é a mão de Deus que está sobre o Brasil, porque nós temos um presidente que defende valores morais, defende a família e defende que o Brasil é do Senhor, e que Deus deve estar acima de tudo e de todos.
Então, querido, querida, se esse ano não melhorar para você, é porque você não está ou não estará fazendo a sua parte. A parte humana, Deus não faz. A dele Ele faz. Deus não fica devendo nada para ninguém, pois aquele que procura se ajustar aos princípios, aos ensinos, aos padrões, aos mandamentos do Senhor, quem se ajusta é que vai comer do fruto das suas obras. Mas o verso 11 diz: ai do ímpio, ai do perverso, ai daquele que não quer, ai do preguiçoso, ai daquele que só procura o mal, ai daquele que não quer que as coisas melhorem, porque vão também ter que consumir o fruto do que suas mãos fizeram. Vão ter como colheita o que semearam. Eu acho lindo, e cada vez mais eu me apaixono mais por Deus, porque tudo o que eu faço é para mim. Eu não vivo para mim, mas tudo o que eu faço retorna para mim. Minha obediência a Deus, minha fé na palavra, minha disposição de servir, minha disposição de ser solução, tudo retorna, tudo retorna. Nós somos um produto humano, para humanos. Quanto melhor você se ajustar, se preparar, se corrigir, se instruir, se construir, quanto melhor você buscar a sua qualificação, é para você, é você que estará tendo um outro valor, um melhor valor, é você que terá melhores resultados. Toda a nossa busca do conhecimento de Deus, mais de Deus teremos na vida, e quanto mais de Deus temos na vida, mais autoridade espiritual teremos, mais o diabo se afastará. Pois aonde está a palavra de Deus, os projetos do diabo não prevalecem. Amém? Que cada um entenda. Jesus pagou já pelos teus pecados. Não te faça agora de um incapaz porque errou, porque pecou, porque vem de uma família desestruturada. Através de Jesus Cristo, todo o passado é cancelado e o Senhor põe em condições de recomeço. A graça nos projeta para o futuro. A graça potencializa suas virtudes, seus dons, suas vocações, sua capacidade, pois em Deus, nós andando com Deus, os nossos resultados são melhores. Por isso, queridos, vale a pena sim levar a sério a palavra. E nós, no começo de cada ano, fizemos aqui os alvos, oportunizamos para os irmãos, para os amigos, também fazerem os seus alvos. E eu tenho ensinado que tudo aquilo que nós quisermos colher, nós, dentro da primeira lei criada por Deus, primeiras leis, é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear é o que ele irá colher. Eu sei que todos no começo de cada ano se felicita, faz voto e se determina: esse ano vai ser o ano da minha conquista, das minhas realizações, das minhas aquisições, da minha felicidade. Mas eu sei, é bom olhar para o futuro, pensar no futuro, projetar-se para o futuro, sim, mas ninguém colhe sem plantar. É aquilo que nós estamos plantando no dia a dia, é que no dia a dia a vida também estará devolvendo. É aquilo que estará saindo da nossa vida no dia a dia a vida também estará devolvendo. Deus não é Papai Noel.
Deus é aquele que governa e nos deu capacidade para governar. Por isso Ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, que governemos, que administremos, que frutifiquemos e que multipliquemos. A capacidade divina, ressuscitada dentro de cada um, faz com que o ser humano cumpra o propósito, realize os seus sonhos e cumpra o desígnio para o qual ele foi criado. Muita gente vive aqui na terra, eu já ouvi de muitas e muitas pessoas, eu não descobri ainda qual é a minha missão, outros dizem, eu não descobri o meu dom, outros, eu não descobri o meu chamado, outros, eu nem sei por que estou, outros, eu nem pedi para nascer. Quero dizer para todos, você não é um acidente, você é um projeto, você é um plano, é um desígnio, é um desenho de Deus, que antes mesmo de você ter nascido, o projeto para a sua vida já estava feito em Deus. Mas por que você não é feliz? Por que nada tem dado certo? E eu pergunto, quantas vezes você se voltou para Deus para descobrir o propósito dEle para com a sua vida? Eu, enquanto não me identifiquei com Deus, que não aprendi a me relacionar com Ele, nem eu acreditava em mim. Eu não tinha perspectiva nenhuma. Antes de conhecer a Deus, diante do nível e situação que vivia, eu via, porque eu sempre fui um pouco racional desde criança, eu via a impossibilidade de um dia eu ser proprietário de uma bicicleta. Mas depois que me encontrei com Cristo, que foi descobrindo o propósito de Deus, que foi descobrindo para o que Ele me criou, e fui me liberando, crendo na palavra, praticando a palavra, fui vencendo os medos, porque as pessoas têm medo de confiar em Deus, têm medo de obedecer a Deus, têm medo de seguir instruções da palavra, mas instruções de amigos falidos, de amigos em situações piores, não tem dificuldade de seguir o exemplo, seguir conselhos, fazer o que os outros dizem. Mas quando vem de Deus, quando vem do altar uma palavra, as pessoas têm dificuldade de levar a sério. Meu querido, minha querida, é começo de ano, reconquiste sua fé, sua confiança em Deus. Mas eu tenho dificuldade de crer. Sabe por quê? Porque você ouve pouco a palavra. Quem ouve pouco a palavra, a probabilidade que tem é de desenvolver uma fé muito rara, muito pouca, muito fraca, muito frágil, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e quanto mais se ouve a palavra, mais a palavra vai se tornando familiar, vai nos instruindo e nos moldando a pensar na linha do pensamento de Deus. E quando nós abrimos a nossa vida para pensar como Deus, para entender se fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, que governe, está aí uma capacidade divina, uma autoridade divina, uma especialidade divina de ter domínio, de fazer as coisas funcionarem, de dominar, ter domínio. O ser humano, quanto mais está e estiver em comunhão, em relacionamento com Deus, as coisas melhor
lhe obedecerão, melhor acontecerão. A gestão será melhor, a gestão da vida. Tem pessoas que não conseguem dominar, uns têm dificuldade em dominar a língua, outros dominar o seu paladar, outros não conseguem dominar, ter uma boa gestão do seu próprio tempo, não tem domínio. Sabe quando é que a pessoa se perde? Se perde comendo demais, falando demais, dormindo demais, fazendo coisas erradas demais. O ser humano se perde quando se perde no ser humano o governo de Deus, os conselhos de Deus. Desde a pessoa se inspirar em Deus, se inspirar na palavra, se inspira no pior modelo que existe. Nós temos, pela graça de Deus, através da Bíblia Sagrada, modelos de pessoas, de homens, de heróis, de pessoas vencedoras, que deixaram o exemplo para nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, dê expediente para a palavra. Comece o seu dia dando o expediente para a palavra. Nós estamos orando o Salmo número 1, que é tremendo. Aqui mostra 4 resultados, 4 diferenças. Mostra de 2 homens, a diferença de um homem que segue o ímpio e outro que segue a palavra. Aqui mostra as escolhas que esses homens fazem. Um escolhe as coisas de Deus e o outro as coisas do maligno. E aí vem depois os resultados e o pior, o destino. Não pense, meu irmão, minha irmã, meus amigos, que na eternidade todos estarão no mesmo lugar. É nós aqui na terra que preparemos a nossa eternidade. Aqueles que aqui na terra creem em Deus, se dedicam e seguem as instruções de Deus, esses viverão eternamente. Mas aqueles que aqui na terra não querem nada com Deus, por que razão Deus vai ter que levá-los para o céu? Aqueles que não servem a Deus, que não têm compromisso nenhum com Deus, por que razão Deus terá que cuidar da sua casa, dos seus negócios, do seu emprego, dos seus filhos? Quero dizer a todos, Deus não impõe, Ele propõe. Por isso, o salmista no Salmo 23, hoje esse salmo terá que ser lido assim: quando o Senhor é o meu pastor. As pessoas li, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu pergunto, verdade? Está sendo cuidado em tudo? Está sendo protegido em tudo? Está sendo provido em tudo? Está sendo projetado em tudo? Quando o Senhor é o pastor. Mas aí, como é que eu posso provar que o Senhor é meu pastor? Verso 2 diz, o que diz o verso 2? Quando eu aceito o governo dele, quando deitar-me faz em pastos verdejantes, quando eu aceito o governo dele, que me traz a pastos verdejantes, que me traz a sua presença, que me leva à sua casa para ouvir a palavra, me leva às águas tranquilas, águas de descanso, quando eu aceito ele me dirigir, quando eu ouço que o Espírito fala ao meu espírito. Então, quando o Senhor é o pastor, é Ele quem dirige, é Ele quem alimenta, é Ele quem dessedenta, é Ele quem protege, é Ele quem cuida até da alma. Diz o verso 3, refrigera a minha alma,
Por que refrigera? Porque a nossa alma se aquece, se acalora, se irrita, se enraivece. E Ele refrigera, Ele acalma, Ele põe em ordem o nosso mundo interior e o nosso mundo espiritual. Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. A maioria das pessoas tem medo de ser guiado pela justiça. Por quê? Por que as pessoas têm medo dessa palavra chamada justiça? Porque não tem princípios de vida, não tem obediência a Deus, não tem respeito a princípios de autoridade, e não tem amor ao próximo, e não tem honra nem aos pais e nem a Deus. As pessoas que, quando ouvem a palavra justiça, e elas ficam com medo, é porque vivem errada. A justiça, para quem faz o certo, ela justifica, e a justiça, ela dá a justa retribuição para quem pratica o bem, a recompensa da bênção, e para quem pratica o mal, a consequência do mal praticado. Então Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o que ele faz? Aí Ele mostra, aqui uma palavra tremenda: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande, quero dizer para todos, Deus deixou 3 ordenanças, de 2 o pastor William falou hoje. A primeira ordenança que o Senhor deixou, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. E aí mostra que esses sinais, os sinais de cura, sinais de autoridade, sinais que mostram que quem cumpre as ordenanças do Senhor está em autoridade sobre o inimigo. E o Senhor deixou a segunda ordenança, que é a ceia. Vim tomar a ceia uma vez por mês, vim fazer comunhão uma vez por mês, é uma ordenança, mas se praticar de acordo com o ensino que Jesus deixou, que quando Ele realiza a ceia com os seus discípulos, Ele pega o pão e Ele diz: este pão simboliza o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E quando Ele pega o vinho, Ele diz: este vinho é a nova aliança no meu sangue, que foi derramado por vós, e todas as vezes que o comerdes e o beberdes, lembrai-vos da morte e da ressurreição de Jesus, até que Ele venha. Por que isto é uma ordenança? Porque o que me mantém ressurreto com Deus, o que me mantém vivo para com Deus, foi a morte de Jesus. Porque Jesus morreu pelos meus pecados, morreu a minha morte, para que eu possa viver a sua vida. Então sempre que ceamos, relembramos o preço que foi pago, pois a morte de Jesus é a morte nossa,
que Ele morreu, para hoje nós estarmos vivos e para nós sermos salvos. Então Jesus morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Por isso o apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que o amor de Cristo nos constrange. O que significa constrange? Eu me sinto constrangido quando alguém fez algo por mim e eu não reconheci, e eu não recompensei, eu não retribuí. Então aquele que está em comunhão com Deus deve sentir-se constrangido. Se eu estou vivo, foi porque Jesus morreu por causa dos meus pecados. Ele pagou. Então eu me sinto devedor, e eu digo com plena certeza, que se não tivesse recebido este amor em minha vida, eu não estaria em vida terrena, e jamais teria vida eterna, porque a vida que eu estava levando, antes de conhecer a Cristo, era inferno na certa, era condenação eterna na certa. Então essa ordenança de fazer parte do corpo de Cristo, de relembrar da morte e ressurreição, e de também lembrar que o pão significa o seu corpo, que foi pregado, foi açoitado, foi transpassado, e que o vinho simboliza o sangue, que foi derramado até a última gota, e tudo isso foi por causa do quê? Dos nossos pecados. Por isso a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os pecados. E a terceira ordenança que o Senhor deixou, está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. E quero dizer para todos, que quem entende essa verdade, não teme a morte. Eu tenho dito desde a minha salvação. Sabe o que me levou a procurar Cristo? Foi o medo da morte. Eu com 16 anos de idade, estava morrendo de medo de morrer. Eu ouvi um sermão de um padre, sobre o juízo final, e aonde estariam indo as vidas que morrem em pecado. E eu ali, na religião que eu estava, eu me confessava, eu me comungava, e eu não conseguia me libertar do medo da morte. E justamente naquele ano, eu fui convidado para uma festa de Natal. Eu era contra os crentes, eu fazia chacota dos crentes, eu amaldiçoava os crentes, e não sei por que me convidaram para ir numa igreja de crente, para uma festa de Natal. Bom, o Natal, tanto crente como não crente, todos comemoram, sim ou não? O mundo que não tem nada, não quer as coisas de Deus, mas como comemora o Natal? É o final de semana mais lucrativo do comércio. Todos amam o Natal, e por ser Natal eu esqueci que eu era contra os crentes, e fui, e não é que lá o Senhor me pegou. O Espírito de Deus começou a falar comigo, e aquilo tocou, e a pessoa que me convidou para ir no próximo culto, que foi o dia 1º do ano de 1967. Bom, eu não esperei o final do culto para aceitar Jesus.
Só que o culto estava indo para o fim, eu e mais 2 irmãos, nos levantamos e viemos na frente. Olha, nós queremos aceitar Jesus. O que aconteceu? A partir daquele encontro com Cristo, o que eu não tenho medo é de morrer. Porque eu tenho certeza que se eu morrer, ou vencer a minha cota de dias aqui na terra, eu estarei sendo promovido para o céu. Quantos creem na palavra do Senhor? Será que você crê ou você apenas acredita? O Senhor mesmo diz que estar com o Senhor é muito. Quantos creem que estar com Deus é muito melhor? Mas por que tem medo da morte? Sabe como é que a gente sabe se a pessoa está levando a vida a séria? É na hora do perigo. Amém? É na hora do perigo, aí que se sabe se aquele crente é verdadeiro ou não, se aquela pessoa é honesta ou não, se aquela pessoa tem fé ou não. Amém? Isso, a cada dia, a gente tem visto pessoas que vivem até declarando que está tudo muito bem, mas na hora da prova, na hora da passagem, se sente insegura. Volte para o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é um vale que todos nós teremos que passar, e não é agora com um tempo determinado por nós, não, eu vou viver tantos. Eu tinha um amigo, que até era parente acho que é avô da irmã Selmi, o Geraldino. Era muito amigo, nós éramos muito amigos. Ele com 90 e lá se vai. Eu gostava de bater papo com ele. E aí, seu Geraldino, o senhor não está cansado já? Não tem vontade de descansar em Deus? Não, eu quero viver muito ainda. Estava arrastando os pés, com dificuldade de caminhar, mas com medo, e pensando ainda em realizações terrenas. E o pior, que até as últimas vezes que eu falava com ele não se interessava muito com Deus. Mas Deus cuida dos seus, e Deus tem uma palavra para esta igreja, que nem que seja na última hora, Deus tem oportunizado ainda para as pessoas serem salvas. As pessoas, por não terem comunhão e relacionamento com Deus, sonham muito com a vida terrena e têm medo da vida eterna. O Salmo 34, verso 4, a seguir, aqui, o salmista conta a sua experiência. Ele diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Por que as pessoas vivem com medo? Porque não buscam a Deus. As pessoas que são omissas no buscar a Deus, elas carregam uma carga, um jugo, um peso, uma desesperança, uma insegurança, uma incerteza na vida. E o salmista diz: eu busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Quando Deus nos responde, que nós o buscamos, vem as respostas, vem a solução, vem a direção para a vida. E a seguir o que diz? Olhai para Ele e sede iluminados,
e os vossos rostos jamais serão confundidos. Verso 6, e ele mostra, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Olha, queridos, o ser humano se perde, porque ele não quer as instruções divinas, não quer o governo de Deus. Em Oséias capítulo 10, versículo 12, falei isso nos últimos cultos, que o Senhor aconselha, semeiem para vós a justiça, que eu estou com as misericórdias dando cobertura, com as misericórdias dando proteção. Aí ele diz, lavrai o campo alqueivado, passe em revista a vida, remova as coisas e os espaços e os tempos improdutivos, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha, e chova a justiça. O buscar a Deus, se você busca a Deus praticando a justiça como uma forma de obediência, o Senhor vai chover a justiça. Se você busca a Deus praticando o amor, amando, servindo, vai chover sobre você o amor divino, e pessoas também manifestando o amor divino com a sua vida. Se você busca a Deus com um coração divino, um coração abençoado, quebrantado, um coração compungido, um coração cheio de amor para reconciliar as pessoas. Quando a pessoa está em Deus, ela procura soluções para as pessoas, e quando as pessoas não estão em Deus, elas procuram as fraquezas e os problemas das pessoas. Em Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11, aqui estava o povo de Israel no cativeiro, e eles buscando a Deus, eles ouvindo profetas, eles buscando revelações, eles acreditando muito em sonhos, e o Senhor chamou a atenção deles. É só ler a partir do verso 4, estude em casa, que você vai ver que mesmo no cativeiro, mesmo o povo passando pelas consequências da desobediência, ali Deus também está dando força para que eles consigam dar a volta por cima. E o Senhor diz, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, pois eu bem sei os planos que tenho para vós, os meus planos são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Mas como isso pode ser alcançado? Verso 12, então me invocareis, então me buscareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Como? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando há uma dedicação, quando há uma entrega total, quando há essa busca dedicada de solução, Deus se deixa achar, e Deus traz a solução. E Ele diz, aquele que me busca de todo o coração, esse vai me achar. E o verso 14, qual é a bênção que traz? Quando a pessoa busca de coração, é achado. O Senhor diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Por que Ele fala voltar os cativos? Porque eles estavam na terra do cativeiro, eles não estavam nas promessas, eles tinham sido levados como escravos para servir na Babilônia. E o Senhor diz, se vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me achar, e eu então vou fazer com que os planos que eu tenho a vosso respeito se cumpram. Então eu serei achado por vós,
e farei voltar. E aí nós vemos, e bem pouco tempo depois dessa circunstância, o Senhor levanta o rei Ciro para decretar a reconstrução do templo. Um rei ímpio baixa um decreto para que seja reconstruído o templo de Jerusalém, e que o povo judeu fosse lá fazer isso, e com isso abriu a liberdade para saírem do cativeiro e voltarem a servirem a Deus. Eu sei que muitos não querem o cativeiro do diabo, mas também não querem compromisso com Deus. Por isso que o cativeiro do diabo não tem fim. Na vida tudo é uma. Eu poderia perguntar para muitos aqui, mas você é ético, não quero lhe expor, mas a sua consciência vai testemunhar. Será que a sua situação, seus apertos, suas crises, suas perdas, não é por causa do diabo? De você ir cedendo, você ir se deixando influenciar pelas artimanhas dele, pelos engodos dele, pelas ilusões dele, e ele foi criando um cativeiro, foi lhe prendendo. Você quer se livrar dos cativeiros, quer se livrar dos vícios, quer se livrar dos pecados, quer se livrar dos prejuízos, mas quer apenas se livrar. Busque as coisas de Deus, porque se você injetar na sua vida as coisas de Deus, as coisas do diabo vão ter que sair. Amém? Porque na vida tudo é uma substituição. Põe as coisas de Deus na sua vida, para ver se o mal comece a exercitar-se mais na prática do bem, para ver se o mal não vai enfraquecer. Porque a melhor batalha espiritual é a prática do bem, pois na prática do bem se vence o mal. Amém? Voltemos para o Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande, ainda que você esteja passando, que a sua vida está indo para o final, mas você que crê em Deus, que serve a Deus, que segue a Deus, você não tem medo, porque sabe que nós somos, diz a palavra, nós somos do Senhor, quer para viver, quer para... Se eu sou dele, ele quer o melhor, ele deseja o melhor, e ele vai projetar o melhor. Mas eu quero dizer para todos aqui, como Deus é Deus de justiça, para quem pratica o bem, ele vai projetar o bem. Mas para quem pratica o mal, ele vai projetar a recompensa do mal. Nossas obras constroem recompensas. Recompensas benéficas. Qual é a recompensa do mal? É o juízo, é a punição. Qual é a recompensa do bem? É a graça, é a bênção, é recompensas benéficas. E o verso 5 o que diz? Aqui a convicção dele, do salmista: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluias. Então aí mostra esta verdade, que quando o Senhor é o pastor, nós vivemos mesas preparadas na presença de inimigos. Como é que é a nossa mesa preparada na presença dos inimigos?
o Senhor nos abençoa publicamente. Tudo aquilo que eu faço em secreto, em obediência a Deus, Deus me recompensa publicamente. E a recompensa publicamente na minha vida, na sua vida, são mesas preparadas diante do inimigo, e o inimigo vê a unção de Deus sobre a nossa cabeça. O inimigo vê a autoridade de Deus, porque unção significa uma autoridade divina, uma representação divina. Uma pessoa ungida do Senhor, ela tem a autoridade do Senhor, ela tem uma missão dada pelo Senhor, e nos ungidos do Senhor, ninguém toca. Então o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo, unge-me, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo. Então ele não estava preocupado com a crítica, com os inimigos que se levantam, porque quando a pessoa está em Deus, o inimigo se levanta para, o que mesmo? Cair. Amém? Eu sei que tem muita coisa que poderia falar, mas é ano de reconquista. O que você está disposto a reconquistar? Reconquiste o seu relacionamento com Deus. Reconquiste o prazer. Eu tenho um testemunho nesta área. Isso fazem aproximadamente 45 anos. Eu perdi o prazer de ir à igreja. Eu perdi o prazer de ler a Bíblia. Eu perdi o prazer. E naquele dia, tem até hoje, é uma história que marcou a minha vida. Estava 2 irmãos visitando aquela congregação que eu fazia parte, e trouxeram uma palavra profética. Falou da minha realidade. Se você perdeu o prazer, se você perdeu a alegria, se você perdeu a vontade de ler a palavra, a alegria de estar na casa do Senhor, busque isso, ore com entendimento pedindo isto. Foi uma palavra que calou tão forte na minha vida, que eu tomei decisão na hora, e o Senhor confirmou. E no final da pregação, aquele irmão se despediu dos irmãos: meus irmãos, vou me despedir de todos, nós vamos nos encontrar no céu. No outro dia, morreu, acidentado. Fez até a despedida dele, do corpo de Cristo. E com alegria, nós vamos nos encontrar nos céus. As pessoas estão tão carnais, familiarizadas com tanto misticismo, que a palavra que sai do altar não tem mais aquele peso, aquela responsabilidade, não tem mais aquela importância, não tem mais o poder divino. Quero dizer, a palavra continua com o mesmo poder, mas você tem acesso ao poder na medida da sua fé. Você tem acesso ao poder na medida da sua fé. Ficamos em pé. O que você precisa reconquistar? Como está o seu relacionamento com Deus? Como é que você vai
Como é que Deus vai lhe abençoar? Como é que Deus vai lhe cuidar? Como é que Deus vai dar a ordem aos anjos a teu respeito? Como é que Deus vai fazer a sua vontade? Se é você que não valoriza, não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Não é a palavra de Deus que perde o poder, é a sua fé que não age na palavra, você não mais crê na palavra. O poder está na palavra, creia na palavra. O que é crer na palavra? Eu vou praticar, eu vou fazer com que essa palavra permaneça em mim, faça parte da minha maneira de ser, da minha maneira de agir. É dessa maneira. Eu sei que não é fácil você fazer com que ela faça parte da construção de seus conceitos. As coisas do mundo são muito familiares e até mais fáceis de guardar. Por quê? Porque está familiarizado. Quer mais de Deus? Tire mais tempo. Quer que o seu amor a Deus aumente? Tire mais tempo. Porque aquilo que você ama, você atrai. E aquilo que você ignora, você afasta, você esfria, você enfraquece. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra. Obrigado pelas instruções. Obrigado por esses ensinos. Obrigado pela essa oportunidade que o Senhor nos dá para reconquistarmos as coisas que se perderam. Espírito Santo, ajude a cada um de meus irmãos, que cada um, Senhor, tenha bem claro em sua mente aquilo que foi desleixado, aquilo que foi deixado para trás e foi se perdendo, foi enfraquecendo, foi perdendo seu valor. Espírito Santo, inquieta o coração de cada um, a mente de cada um, que o Espírito continue falando, que a palavra continue falando, e que a palavra melhore e tenha um sentido maior, que as mentes estejam abertas para Ti, que o Espírito do Senhor trabalhe no espírito de cada um, para que valorizem a palavra, o poder da palavra. Eu desligo as vidas de toda interferência maligna, desligo as vidas da falsa religiosidade, desligo as vidas de toda mornidão e de toda a corrupção da fé, desligo as vidas de meias verdades, e que o espírito de cada um fique inquietado para querer aprender e se reconstruir nos princípios da palavra e na verdade que é Cristo. Eu abençoo a todos e peço, Pai, que a graça continue ajudando a cada um, Senhor, a alcançar aquilo que sozinho não conseguem, mas eu peço que a Tua graça venha trazer solução para cada um, em nome de Jesus, peço estas bênçãos. Amém. Que bom ter você por aqui. Você acaba de assistir mais uma ministração ao vivo, direto da sede do Ministério Batista Cristo é a Vida. Para saber mais informações, siga a MBCV Oficial nas redes sociais e acesse mbcv.org. Ah, não deixe de buscar o MBCV mais próximo de você. Até mais!